Bom dia, meninas. Vamos começar então a leitura. A Liz vai começar então. Página 33, né? Levando em conta, é isso? Isso. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores do escapista, que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas, têm a ver com os medos de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que o outro escute por obrigação ou polidez. Se você se vê com esses medos, eis um bom método para descobrir que você não está sendo você mesmo e que a ferida da rejeição se abriu. É interessante observar que nossas feridas afetam igualmente nossos hábitos alimentares. O ser humano alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com que seus corpos emocional e mental. No que se refere à alimentação, o escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está às voltas com medos ou emoções intensas. Entre os tipos apresentados no livro, o escapista é o mais predisposto a sofrer de anorexia. Não é meu caso. O anorexio corta praticamente toda a comida por se julgar gordo demais, quando na realidade é magro. Utiliza esse método para tentar desaparecer. E se começa a comer vorazmente, é porque está tendo escapar de alguma coisa. Entretanto, essa é uma opção de fuga rara no escapista. Em geral, ele prefere bebida ou as drogas. Mas ele também pode se voltar para os doces quando sente medo. Como esse sentimento costuma sugar a energia, é comum achar que ingerindo açúcar se terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar fornece apenas uma energia temporária, que deve ser reposta regularmente. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos. Isso cria um bloqueio que acaba nos causando doenças. Cada tipo atrai para si males específicos em função das suas atitudes interiores. Né? Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no escapismo. Diarreia, ele rejeita a comida antes que o corpo tenha tido tempo de assimilar corretamente os nutrientes, assim como rejeita a si próprio, ou rejeita impensadamente uma situação que poderia trazer coisas boas para a vida. A arritmia, uma irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, ele tem a impressão de que o coração quer sair do peito e partir. É uma outra maneira de querer escapar de uma situação penosa. Câncer é uma doença que ele pode desenvolver. Mencionei acima que a ferida da rejeição causa tanto mal que é completamente normal para um escapista odiar seu genitor do mesmo sexo, aquele que acusou de tê-lo feito sofrer em sua infância. Por outro lado, ele sente muita dificuldade em perdoar-se por ter detestado seu pai ou sua mãe, preferindo não ver ou não saber que o detestou ou que ainda o detesta. Se o escapista não conquistar o direito de odiar o seu genitor do mesmo sexo, pode desenvolver essa doença, que está associada ao rancor e ao ódio, em decorrência de uma dor vivida no isolamento. Uma pessoa que consegue admitir para si mesma que detestava um dos pais não desenvolve câncer. Ela pode criar para si outra doença grave se cultivar ideias de violência com relação aos pais, mas não será câncer. Este se manifesta, sobretudo, na pessoa que sofreu muito e que acusa a si mesma. Ela não quer enxergar que detestou o pai ou a mãe, porque admitir seu rancor seria admitir que ela também é alguém ruim, sem coração. Seria também aceitar que rejeita esse pai, embora acuse de rejeitá-lo. O escapista se deu o direito de ser criança. Não se deu o direito de ser criança. Fez de tudo para amadurecer rápido, porque julga que será menos rejeitado assim. É por essa razão que seu corpo ou parte do seu corpo se assemelha ao de uma criança. O câncer indica que ele não dá à criança dentro dele o direito de ter sofrido. Nada mais humano do que detestar o pai que julgamos responsável pelo nosso sofrimento. E isso o escapista não aceita. Problemas respiratórios podem afetar o escapista, principalmente quando ele entra em pânico. Alergias.
Também podem afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito é algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição a uma pessoa ou situação. Já ouvi jovens dizerem: eu queria vomitar minha mãe ou meu pai. O escapista pode exprimir sua vontade de vomitar uma pessoa dizendo: você me dá nojo. E isso ou isso me dá nojo. É sua maneira de exprimir sua vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Ausências. Sofrer ausências ou desmaiar são outros meios de escapar de uma situação ou pessoa. Coma. Em casos mais sérios, o coma pode ser usado pelo escapista como fuga. A agorafobia. Ver a definição desse distúrbio comportamental na página 53 e 54. Hipoglicemia ou diabetes. Quando o escapista abusa do açúcar, pode cultivar essas doenças no pâncreas. Depressão. Quando desenvolve um ódio muito forte pelo pai ou pela mãe, em consequência da dor causada pela rejeição que ele viveu ou ainda vive, e se julga em seu limite emocional e mental, se pensa em suicídio, não fala sobre isso e se decidir concretizá-lo, fará de tudo para não falhar. Os que falam muito em suicídio e falham ao tentá-lo costumam trazer a ferida do abandono. É o tema do próximo capítulo. Psicose. O escapista, que ainda jovem tem dificuldade de reconhecer seu valor, é levado a tentar ser igual a outra pessoa, que ele dilui na personalidade de alguém a quem admira. Por exemplo, um adolescente que quer ser Marilyn Monroe poderá passar a vida tentando ser igual a ela. O perigo desse comportamento exagerado é que mais tarde ele pode se transformar em psicose. As enfermidades ou doenças que aqui mencionadas também podem se manifestar em pessoas às voltas com outros tipos de feridas, mas parecem mais frequentes naquelas que sofrem rejeição. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si própria, é mais do que provável que seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Além do mais, há grandes chances dele se sentir rejeitado por você. Ainda que tudo se dê de forma inconsciente de ambos os lados, isso se mostrou verdadeiro após estudos feitos com milhares de pessoas do tipo escapista. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos, uns aos outros, ou aos outros. É difícil nos perdoar porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica a sua tendência a rejeitar a si mesmo ou a outras pessoas, situações ou projetos. Criticamos nos outros tudo o que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Essa é a razão pela qual atraímos para o nosso círculo pessoas que refletem o que fazemos uns aos outros ou a nós mesmos. Outro meio de nos tornarmos conscientes de que nos rejeitamos ou rejeitamos outra pessoa é a vergonha que sentimos quando queremos nos esconder ou dissimular um comportamento. É normal achar constrangedor ter as mesmas atitudes que criticamos nos outros. Não queremos, principalmente, que eles descubram que agimos como eles. Não se esqueça de que tudo o que mencionei só é vivenciado quando aquele que sofre de rejeição decide vestir sua máscara de escapista, julgando assim evitar sofrimento segundo a gravidade ferida. Os comportamentos característicos do escapista são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. No entanto, é provável que você se identifique apenas em certos comportamentos, não em tudo o que escrevi. É quase impossível uma pessoa se reconhecer em todos os comportamentos mencionados. Cada ferida tem suas próprias características. Essas maneiras de pensar, sentir, falar e agir ligadas a cada ferida indicam, portanto, uma reação ao que se passa na vida. Uma pessoa que está agindo com base nessa reação não vive com o coração em paz e não pode se sentir bem ou feliz. Por isso, é tão útil identificar os momentos em que você está sendo você mesmo ou está reagindo às suas feridas. Assim, conseguirá se tornar dono da sua vida em vez de se deixar guiar pelos seus medos.
Esse capítulo tem por objetivo ajudá-lo a tomar consciência da ferida da rejeição. Se você se reconhece na descrição da máscara do escapista, o último capítulo contém todas as informações de que irá precisar para curar essa ferida e voltar a ser você mesmo, deixando de acreditar que a vida se resume à rejeição. Se você se reconhece nessa ferida, sugiro que pergunte àqueles que o conhecem bem se eles concordam com você. Já mencionei que é possível ter somente feridas leves. Nesse caso, você só possuiria determinadas características. Ressalto a importância de confiar na descrição física, pois o corpo nunca mente. Se você reconhece essa ferida em algumas pessoas do seu convívio, não tente mudá-las. Em vez disso, use o que está aprendendo nesse livro para desenvolver mais compaixão por elas, para compreender melhor seus comportamentos reativos. Se elas demonstrarem algum interesse nesse assunto, talvez seja bom que leiam o livro. Características da ferida da rejeição. Despertar da ferida. Da concepção até 1 ano de vida. Não sente o direito de existir. Manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo. Máscara, escapista. O corpo, contraído, estreito, esguio ou fragmentado. Os olhos, pequenos, com medo, por vezes com olheira. Vocabulário, nulidade, nada, inexistente, sumir. Caráter, desprendimento com relação ao material. Perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo, não acredita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura solidão, apagado, capacidade de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga, desvaneia com facilidade, julga-se incompreendido, dificuldade de deixar viver sua criança interior. Maior medo, pânico. Alimentação, perda de apetite em virtude das emoções ou do medo. Come em pequenas porções, para fuga a açúcar, álcool ou drogas. Predisposição à anorexia. Doenças possíveis: diarreia, aritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio, psicose. E ali tem então a ilustração do aspecto físico do dependente da rejeição. Ferida do abandono, da ferida do abandono, o que a gente vai ver agora. Então, capítulo 3, o abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Muitas pessoas confundem rejeição com abandono. Às vezes nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. Para saber qual ferida foi ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se é alguém do mesmo sexo que nós, a ferida ativa é sempre a da rejeição. Se a pessoa é do sexo oposto, é a ferida do abandono. A ferida vivida no caso de um abandono, assim como as 3 próximas feridas que analisaremos, trata do ter e do fazer. Somente a ferida da rejeição toca diretamente o ser. Veremos aqui alguns exemplos de situações capazes de despertar a ferida do abandono numa criança. Ela pode se sentir abandonada se sua mãe passar de repente ao se ocupar com um novo bebê. O sentimento de abandono será ainda mais forte se o bebê necessitar de cuidados especiais por ser doente ou problemático. A criança terá a impressão de que a mãe a abandona continuamente para cuidar do outro. Começará a achar que será assim para sempre, que nunca mais terá de volta a mãe de antes. Se seus pais saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a ela. Quando é levada para o hospital e seus pais têm que deixá-la lá, ela não compreende o que acontece. Se tem consciência de que
foi um pouquinho malcriada nas semanas anteriores e que os pais se aborreceram com seu comportamento na ocasião, o sentimento de abandono pode ser ainda mais pronunciado. No hospital, ela pode resolver acreditar que os pais a abandonaram para sempre. Mesmo recebendo a visita diária dos dois, a dor gravada no momento em que ela se sentiu abandonada prevalece. Esse sofrimento a incita a criar uma máscara para si, julgando que esta a ajudará a não reviver mais a dor. Quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a avó. Se sua mãe está sempre doente e seu pai vive muito ocupado ou ausente, e ela é obrigada a se virar sozinha. Conheci uma senhora que viveu um medo terrível quando seu pai faleceu. Sua morte, que ela encarou como um abandono, foi muito marcante, pois na época sua mãe não cansava de lhe dizer que a expulsaria de casa assim que ela fizesse 21 anos. Essa senhora, que se sentia rejeitada pela mãe, teve medo porque pensava o tempo todo: o que vai acontecer comigo se o papai, sem papai para cuidar de mim, quando eu tiver que ir embora? Várias pessoas que sofrem da ferida do abandono relatam falta de comunicação com o genitor do sexo oposto quando era jovem. Julgavam esse pai ou mãe fechado demais e o recriminavam por deixar o outro genitor ocupar todo o espaço. E estavam convencidas de que a figura paternal do sexo oposto não se interessava por ela. De acordo com minhas observações, a ferida do abandono é vivida com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, observei que muitas vezes uma pessoa que sofre de abandono também vivencia a rejeição. Quando jovem, por exemplo, a menina se sente rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai, que, a seu ver, deveria ter lhe dado mais atenção e cuidado para que ela fosse aceita pela mãe. Uma criança pode se sentir abandonada pelo genitor do mesmo sexo, mas, na realidade, é a ferida da rejeição que ela vivencia. Por quê? Porque o genitor do mesmo sexo, que não liga para ela, age assim por rejeitar a si mesmo. E, no fundo, a criança percebe isso. Quando um pai rejeita a si próprio e tem um filho homem, é normal e humano que ele rejeite o garoto, até inconscientemente, pois ele se evoca sua própria pessoa. O exemplo da senhora que perdeu o pai aos 18 anos ilustra bem essa dupla ferida de rejeição e abandono. Aprofundando um pouco mais esse estudo de caráter, você perceberá que a maioria das pessoas tem mais de uma ferida, mas nem todas elas sentem o mesmo grau de dor. Os que sofrem de abandono não se sentem alimentados afetivamente. A falta de alimento físico também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. A máscara que o indivíduo cria para si, a fim de tentar esconder de si próprio sua ferida, é a do dependente. Utilizarei então essa palavra para descrever a pessoa que sofre de abandono. Irei designá-la ao longo do todo o livro como dependente. Quem utiliza essa máscara exibe um corpo carente de tônus. Um corpo esguio, magro e apático indica uma ferida do abandono mais profunda. O sistema muscular é pouco desenvolvido e parece não ser capaz de manter o corpo ereto. Este exprime exatamente o que se passa no interior da pessoa. O dependente acredita que não pode conquistar nada sozinho e que precisa de outra pessoa para auxiliá-lo. Seu corpo reflete essa necessidade de apoio. Não é difícil ver em sua figura a criancinha que precisa de ajuda. Grandes olhos tristes também indicam a ferida do abandono. As pernas são fracas, os braços são compridos demais, pendendo ao longo do corpo. É o tipo de indivíduo que parece não saber o que fazer com os braços, principalmente quando há outras pessoas olhando. Ele também pode ter uma aparência curvada, como se a coluna não fosse capaz de suportar completamente seu peso. E algumas partes do corpo, como ombros, seios, nádegas, bochechas, barriga, saco escrotal, podem ser caídas ou flácidas. Como se pode ver, a característica mais marcante no dependente é a falta de tônus muscular. Se você perceber isso em alguém, provavelmente essa pessoa adota a máscara de dependente para esconder a ferida do abandono.
Não se esqueça de que a intensidade da ferida e determina a espessura da máscara. Uma pessoa muito dependente terá sempre as características mencionadas acima. Se um indivíduo tem apenas alguma delas, é porque sua ferida é mais leve. É importante observar que no caso de uma pessoa gorda, que carece de tônus em determinadas partes do corpo, seu excesso de peso pode indicar outra ferida, que nós analisaremos mais adiante. Você deve aprender a diferenciar a máscara do escapista do dependente. Pode haver duas pessoas muito magras ao lado, e uma ser escapista e a outra dependente. Ambas podem ter tornozelos pequenos e punhos finos. A diferença é perceptível, sobretudo no tônus. O escapista, apesar de sua magreza ou baixa estatura, mantém-se aprumado, ao passo que o dependente adota uma postura apática. O escapista aparece ter a pele mais colada nos ossos, porém com sistema muscular sólido, enquanto o dependente é mais adiposo, embora careça de tônus. Quando uma pessoa sofre das duas feridas, da rejeição e do abandono, é possível detectar em seu corpo determinadas características do escapista e do dependente. A ferida que salta mais aos olhos indica aquela de que a pessoa sofre com mais regularidade. Olhar as pessoas à sua volta para descobrir suas feridas é um excelente exercício da intuição. Com um corpo de estudo sobre a pessoa, há cada vez mais gente tentando modificar a sua aparência física, geralmente por meio da cirurgia plástica ou da malhação. Quando tentamos esconder nosso corpo, buscamos dissimular as feridas que ele representa. Na verdade, é como nossa intuição que podemos descobrir as partes que as pessoas tentam transformar em si mesmas. Por exemplo, observando uma cliente durante uma consulta, notei que ela tinha seios firmes e bonitos, quando na realidade a minha primeiríssima impressão era que ela tinha os seios caídos. Foi um flash de poucos segundos, mas como aprendi a confiar em minha intuição, falei com ela sobre a reação que tive e perguntei se havia feito uma cirurgia plástica. Ela confirmou, dizendo que recorreu à cirurgia porque não gostava de seus seios caídos. Às vezes é um pouco mais difícil enxergar com clareza certos detalhes físicos, principalmente do corpo feminino, por causa dos vários acessórios usados pela mulher, sutiãs, ombreiras, enchimentos para as nádegas, que confunde o olhar. De toda forma, a pessoa que se olha no espelho não pode mentir para si mesma. Recomendo, portanto, que siga sua intuição e sua primeira impressão ao examinar outra pessoa. Finalizar até aqui, página 45.